Você já se perguntou sobre as origens do único país de língua inglesa na América do Sul? Hoje, exploramos a história rica e variada da Guiana. Muito antes da chegada dos exploradores europeus, a Guiana era lar de um vibrante tapete de tribos indígenas. Os Arawaks, Caribes e Warraus, entre outros, prosperavam nas exuberantes e vibrantes florestas tropicais e ao longo dos poderosos rios desta terra. Eles construíram sociedades prósperas, forjadas a partir da generosidade da natureza, suas culturas profundamente entrelaçadas com os ritmos da terra. Em meados do século XVI, os primeiros colonizadores europeus chegaram. Os holandeses, em sua busca por novas rotas comerciais e riquezas, estabeleceram os primeiros assentamentos europeus na Guiana. Eles introduziram plantações de cana-de-açúcar, alterando para sempre a paisagem e a vida dos povos indígenas. No século XVIII, os britânicos chegaram, trazendo consigo uma nova onda de mudanças. Eles tomaram o controle dos holandeses, e sob o domínio britânico, a Guiana se tornou um polo agitado da indústria açucareira. Os britânicos trouxeram africanos escravizados para trabalhar nas plantações, marcando um capítulo sombrio na história da Guiana. No entanto, a fusão de culturas começou a moldar a sociedade de maneiras sem precedentes. Os povos indígenas, os holandeses, os britânicos, os africanos escravizados, cada um deixou marcas indeléveis na terra e em seu povo. Línguas, tradições e crenças se fundiram e se transformaram, criando um rico tapete cultural distintamente guianense. Apesar das dificuldades e tumultos desses períodos coloniais, o espírito do povo guianense permaneceu inquebrantável. Eles se adaptaram e evoluíram, sua resiliência moldando a identidade de uma nação ainda por nascer. No século XIX, a abolição da escravidão levou a uma nova onda de imigrantes. Indianos, chineses e portugueses chegaram às costas da Guiana, adicionando mais fios à rica tapeçaria cultural do país. Eles trouxeram consigo suas próprias tradições e costumes, enriquecendo ainda mais a já diversificada cultura guianense. E assim, o palco foi montado para uma mistura única de culturas moldar uma nação ainda por nascer. Como muitas nações, o caminho da Guiana para a independência foi marcado por conflitos e lutas. Ao adentrarmos o coração do século XIX, encontramos a Guiana, então conhecida como Guiana Britânica, envolta em uma época tumultuada de sua história. Um período marcado por turbulência e conflito, a nação estava sendo forjada na fornalha da rebelião e resiliência. O ritmo dessa era foi ditado pelo batuque das rebeliões de escravos. Os africanos escravizados, trazidos para trabalhar nas plantações de açúcar, eram o coração pulsante dessas revoltas. Não eram meras vítimas passivas de um sistema injusto, mas agentes ativos de seu destino. A rebelião de 1823, liderada pelo indomável Kwame e seu filho Jack Gladstone, destaca-se como um testemunho de sua coragem e determinação. Na esteira da abolição da escravidão, desdobrou-se outro capítulo de exploração. O sistema de trabalho servil foi estabelecido, trazendo uma onda de imigrantes da Índia. Eles foram prometidos a promessa de uma vida melhor, mas, em vez disso, se viram presos em um sistema que era escravidão em tudo, exceto no nome. No entanto, eles também se recusaram a ser quebrados. Sua resiliência, sua cultura e seu espírito continuam a ecoar no coração da Guiana hoje. O início do século XX testemunhou os primeiros sinais de ativismo político. Hubert Nathaniel Crittlow, frequentemente aclamado como o pai do sindicalismo no Caribe britânico, emergiu como uma poderosa voz para a classe trabalhadora. Seus esforços lançaram as bases para os movimentos políticos que se seguiriam e prepararam o cenário para a busca da autodeterminação da Guiana. No crisol da luta, a Guiana estava sendo moldada e formada. Cada ato de resistência, cada clamor por justiça, era um passo em direção a um futuro onde as correntes do colonialismo seriam quebradas. O povo da Guiana não estava apenas suportando suas circunstâncias, eles estavam ativamente moldando seu destino. Diante da adversidade, as sementes da resiliência e do espírito nacionalista foram semeadas. O século XX marcou um ponto de virada na história da Guiana, à medida que os ventos da mudança começaram a soprar. As décadas iniciais do século viram o surgimento de movimentos políticos, com as sementes da independência sendo plantadas por uma geração ansiosa por autodeterminação. Partidos políticos começaram a surgir, cada um com sua própria visão de uma Guiana livre e soberana. O Partido Progressista do Povo, liderado por Chedi Jaga, e o Congresso Nacional do Povo, sob a liderança de Forbes Burrion, estavam entre os mais proeminentes. Essas duas figuras desempenhariam papéis cruciais na jornada da nação rumo à independência, seus nomes para sempre gravados nos anais da história da Guiana.
Ao longo das décadas de 50 e 60, o clima político na Guiana estava carregado de expectativa. As pessoas estavam prontas para mudanças, prontas para assumir o controle de seu próprio destino. E o mundo estava observando. As Nações Unidas, em particular, desempenharam um papel crucial no apoio à busca da Guiana pela independência. O caminho para a independência não foi fácil. Houve lutas e sacrifícios, momentos de dúvida e desespero. Mas o espírito do povo guianense permaneceu inquebrantável. Eles se mantiveram firmes em sua resolução, alimentados pelo sonho de uma nação livre e independente. Finalmente, após anos de luta incessante e negociações, o dia memorável chegou. Em 26 de maio de 1966, a bandeira do Reino Unido foi arriada pela última vez e o Golden Arroviad, a bandeira nacional da Guiana, foi erguido bem alto nos céus. Foi um dia de jubilação e orgulho, um dia que marcou o nascimento de uma nova nação. A jornada para a independência não foi fácil, mas o povo da Guiana mostrou uma notável resiliência e determinação. Eles superaram adversidades e se destacaram diante de desafios, provando ao mundo sua prontidão para governar sua própria nação. E assim, em 26 de maio de 1966, a nação da Guiana nasceu. O caminho para a independência foi longo e árduo, mas o povo da Guiana triunfou. Eles reivindicaram sua liberdade e estabeleceram seu lugar no mundo como uma nação soberana. A independência, embora motivo de celebração, também trouxe consigo uma série de desafios. À medida que a Guiana adentrava uma nova era, encontrava-se navegando por um caminho traiçoeiro, marcado por instabilidade política, recessões econômicas e tensões raciais. No campo político, a Guiana experimentou um período turbulento pós-independência. O cenário político era caracterizado por intensas rivalidades, lutas de poder e falta de consenso sobre questões-chave. Os dois principais partidos, o Partido Progressista do Povo e o Congresso Nacional do Povo, representavam diferentes grupos étnicos e tinham ideologias divergentes, levando a confrontos frequentes e instabilidade. Essa agitação política prejudicou o funcionamento suave do governo e a implementação de reformas muito necessárias. Os desafios econômicos não eram menos assustadores. A Guiana, outrora uma colônia próspera, enfrentou significativas recessões econômicas nos anos seguintes à independência. A economia do país, fortemente dependente da agricultura, principalmente açúcar e arroz, foi duramente atingida por flutuações nos preços internacionais e padrões climáticos inconsistentes. Além disso, o processo de nacionalização de indústrias, embora destinado a promover a autossuficiência, frequentemente levou a ineficiências e estagnação econômica. Mas talvez o desafio mais pervasivo fosse a profunda tensão racial entre as comunidades indo-guianesas e afro-guianesas. Essa tensão, enraizada na era colonial, foi exacerbada por rivalidades políticas e disparidades econômicas pós-independência. Isso se manifestou em frequentes incidentes de violência e agitação social, criando um ambiente de medo e desconfiança e prejudicando o progresso da nação. Apesar desses formidáveis desafios, a jornada da Guiana não foi de desespero, mas de resiliência. O país, embora golpeado, não se curvou. Buscou abordar sua instabilidade política por meio de reformas constitucionais, enfrentou desafios econômicos com diversificação e cooperação internacional e fez esforços para superar a divisão racial por meio do diálogo e reconciliação. De fato, a era pós-independência foi um período de teste para a Guiana. Mas também foi um período de crescimento e transformação. Conforme aprofundamos a história deste fascinante país, vemos uma nação que, apesar dos obstáculos, persistiu, com seu povo determinado a moldar seu próprio destino. Avançando até os dias atuais, encontramos uma Guiana que cresceu e evoluiu. Superando as provações de seus primeiros anos, a Guiana emergiu como uma nação de estabilidade e prosperidade. Seu cenário político, outrora marcado por conflitos e dificuldades, passou por uma transformação notável. Hoje, ela desfruta de um sistema democrático de governança, onde a supremacia da lei e o respeito pelos direitos humanos são mantidos. Economicamente, a Guiana deu passos significativos. A descoberta de vastas reservas de petróleo offshore na última década catapultou a nação para os holofotes globais. Essa nova riqueza proporcionou à Guiana a oportunidade de acelerar seu desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. O governo está investindo em infraestrutura, educação e saúde, abrindo caminho para um futuro mais promissor. Mas não é apenas o petróleo que impulsiona o crescimento da Guiana. O país é rico em outros recursos naturais, incluindo ouro, bauxita e madeira. Seu setor agrícola também está prosperando, com arroz e açúcar sendo as principais exportações.
A economia da Guiana está se diversificando, o que é promissor para sua sustentabilidade a longo prazo. Culturalmente, a Guiana é tão diversa quanto vibrante. Um caldeirão de etnias e religiões, a nação é uma bela tapeçaria de influências indígenas, africanas, indianas, chinesas e europeias. Essa diversidade se reflete em tudo, desde sua culinária até seus festivais, música e literatura. É um país onde diferentes culturas coexistem harmoniosamente, enriquecendo o tecido nacional. No entanto, apesar desses avanços, a Guiana permanece fiel às suas raízes. Suas florestas tropicais intocadas, repletas de vida selvagem, são um testemunho do compromisso da nação com a conservação ambiental. Suas comunidades indígenas, guardiãs de tradições antigas, são uma ligação viva com a rica história da Guiana. Diante da adversidade, a Guiana mostrou uma resiliência notável. Ela ressurgiu das cinzas do domínio colonial, abraçou sua diversidade cultural e aproveitou sua riqueza natural para construir um futuro melhor para seu povo. Não foi uma jornada fácil, mas o progresso da nação é inegável. Hoje, a Guiana se destaca como um testemunho da resiliência e do espírito de seu povo. Mas a história da Guiana não existe isoladamente. Na verdade, faz parte de uma narrativa global mais ampla. As relações internacionais da Guiana são tão diversas quanto sua cultura vibrante. Desde a conquista da independência, a nação tem se esforçado para estabelecer conexões significativas com países ao redor do mundo. Sua participação nas Nações Unidas e na Commonwealth of Nations destaca seu compromisso com o diálogo e cooperação globais. Regionalmente, a Guiana desempenha um papel significativo na Comunidade do Caribe, ou CARICOM, uma organização composta por 15 nações e dependências caribenhas. Como membro fundador, a Guiana trabalha para promover a integração econômica e a cooperação entre seus membros, fortalecendo seu poder de barganha coletivo no cenário internacional. No entanto, disputas territoriais têm sido um espinho no lado da Guiana, especialmente com seus vizinhos Venezuela e Suriname. A região de Essequibo, rica em recursos naturais, tem sido motivo de contenda entre a Guiana e a Venezuela desde o século XIX. Apesar de uma decisão de um tribunal internacional em 1999 que favoreceu em grande parte a Guiana, a disputa permanece sem solução. Da mesma forma, a fronteira marítima com o Suriname foi motivo de tensão, embora uma decisão das Nações Unidas em 2007 tenha resolvido em grande parte isso. No âmbito econômico, a Guiana é uma peça importante na indústria açucareira mundial. Uma vez uma colônia britânica, continua a exportar açúcar principalmente para a Europa, mantendo um doce vínculo com seu passado colonial. Recentemente, a Guiana também ganhou destaque por suas vastas reservas de petróleo, prometendo uma possível bonança que poderia transformar drasticamente sua economia. Em termos de direitos humanos e democracia, a Guiana teve altos e baixos. No entanto, ela deu passos significativos ao longo dos anos, e seu compromisso com esses valores lhe rendeu respeito na comunidade internacional. A posição da Guiana na comunidade global é, portanto, uma mistura de cooperação e conflito, potencial econômico e desafios, e um compromisso com os valores democráticos. É uma nação que preza sua independência, valoriza sua diversidade cultural e está ansiosa para contribuir para a narrativa global. Como parte da tapeçaria global, a Guiana continua a forjar seu próprio caminho. Ao olharmos para o futuro, o que reserva para esta notável nação? Vamos refletir sobre os desenvolvimentos futuros potenciais para a Guiana, que transborda de promessas e potencial. Um desenvolvimento significativo é o florescente setor de petróleo. A Guiana, antes um canto esquecido da América do Sul, está prestes a vivenciar um boom petrolífero. Nos últimos anos, a ExxonMobil fez uma série de descobertas de destaque na costa, catapultando a Guiana para o centro das atenções como uma das mais recentes potências petrolíferas do mundo. As receitas dessa indústria podem transformar a nação, apresentando oportunidades para o crescimento econômico e desenvolvimento. No entanto, com o boom surge um teste para a administração dos recursos naturais da Guiana. O país abriga algumas das florestas tropicais mais intocadas do mundo, e há preocupações válidas sobre as implicações ambientais da perfuração de petróleo. Equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental será um desafio crucial para esta nação no futuro. O futuro da Guiana não se resume apenas ao petróleo, no entanto. A nação está prestes a avançar em outras áreas também. Por exemplo, o governo tem investido em educação e infraestrutura, com o objetivo de criar uma economia mais diversificada. Com sua população jovem e cada vez mais educada, a Guiana tem o potencial de se tornar líder regional em áreas como tecnologia e inovação.
Na arena política, os líderes da Guiana têm a oportunidade de moldar o futuro do país de maneira que promova unidade, inclusividade e progresso social. A herança cultural diversificada da nação, uma mistura de influências ameríndias, africanas, indianas e europeias, é uma força que pode ser aproveitada para promover a compreensão mútua e a harmonia entre seus cidadãos. E há também o palco internacional. A localização estratégica da Guiana, na extremidade norte da América do Sul e de frente para o Atlântico, a posiciona bem para fortalecer relações com outros países. Isso pode fazer com que a Guiana desempenhe um papel mais influente nos assuntos regionais e globais. O futuro da Guiana reserva promessas e potencial à medida que a nação continua a evoluir e crescer. Ao olharmos para frente, só podemos esperar que a nação navegue pelos desafios e aproveite as oportunidades que surgirem, traçando um curso em direção a um futuro mais brilhante e próspero. De suas origens antigas às conquistas modernas, a história da Guiana é uma história de resiliência, diversidade e crescimento. Esta pequena, mas vibrante nação navegou por períodos de luta e incerteza, apenas para emergir com uma identidade mais forte e unificada. Desde seus primórdios indígenas, passando pela era do domínio colonial e a luta pela independência, a história da Guiana é de determinação e coragem. Superando desafios pós-independência, esta nação forjou seu próprio caminho, tecendo uma tapeçaria única de cultura e herança que continua a evoluir hoje. Na arena global, a Guiana afirmou sua presença, formando alianças e parcerias, contribuindo para o diálogo global. Ao contemplarmos seu futuro, vemos um país pronto para o crescimento, aproveitando suas ricas riquezas naturais e a dinâmica de seu povo. Ao explorarmos os anais da história, descobrimos que cada nação tem uma história a contar. E a história da Guiana é um testemunho do espírito de seu povo e do poder duradouro da resiliência.